Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. E nesta aula nós vamos estudar a estrutura de links e a sua importância para a construção de um site. Para que nós consigamos abordar os próximos assuntos de forma ampla e profunda, nós temos que entender como funciona o sistema de links no site e como o WordPress irá gerenciar a nossa estrutura de links. Inicialmente, nós temos que todo site possui um endereço único que o identifica. Então, por exemplo, meusite.com.br. O nome que eu utilizei aqui, ele é simbólico. Então, o que deve ser entendido é que aqui estará o seu nome e em seguida nós temos que virar a extensão do seu site. Então, esse vai ser a URL padrão do seu site, ou seja, a URL que nós chamamos como raiz, que comumente é representado por uma única barra. Feito isso, nós temos agora uma série de opções. Nós temos que a continuação da nossa URL pode ser, por exemplo, seção. Aqui eu coloquei sem a cedilha e sem o tio. Então, esse nome aqui, ele pode representar se o nome que virá após vai ser uma seção, ou então vai ser uma postagem ou mesmo uma página. Então, se por exemplo, nós vamos na seção página do WordPress e criamos uma página de nome seção, nós temos que essa página ela será acessível através da URL do nosso site barra a seção que nós estamos acessando. No nosso caso, como o nosso site está sendo hospedado nos servidores do WordPress, nós temos que o nosso domínio está da seguinte maneira. Aqui é o wordpress.com, tiramos o BR e à frente nós temos o nome do nosso site. Então, por exemplo, ficaria meusite.wordpress.com/seção. Essa aqui é a estrutura que nós estamos utilizando nesse momento no nosso site. A razão para nós estarmos estudando a estrutura de uma URL é porque, a partir das próximas aulas, nós vamos aprender o conceito de categorias. Então, como a partir da próxima aula nós vamos estudar as categorias, nós temos que a URL para acessar as mesmas vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter o nome do nosso site, em seguida nós vamos ter o nome category, ou seja, categoria em português, e aqui nós vamos ter o nome da categoria, ou seja, nós temos aqui a construção de uma hierarquia, onde o nome categoria ele está contido dentro do nome categoria. Porém, como nós aprenderemos, nós podemos criar uma estrutura muito mais complexa, ou seja, nós podemos criar categorias que estejam contidas dentro de categorias. Nós criamos a categoria de nome, nome da categoria, e em seguida nós cadastramos uma outra categoria e esta está hierarquicamente contida dentro do nome de categoria. Então, nós vamos ter uma estrutura onde aqui nós temos o nome da nossa categoria e em seguida nós vamos ter o nome da categoria que vai estar contida dentro de outra categoria. Então, como nós aprenderemos, o conceito de categoria ele é bastante simples, porém a forma prática, ou seja, a forma como você vai organizar o seu sistema de categoria poderá variar das mais distintas maneiras. E o maior problema em relação a isso é que essa estrutura que você venha definir para o seu site, ela terá um forte impacto sobre como os motores de busca, como por exemplo o Google, irão analisar o seu site. E não somente isso, muitas pessoas irão salvar o link, por exemplo, para uma categoria e se por acaso você alterar a URL dessa categoria, irá acontecer que o seu site terá links quebrados, até porque você removeu um link que havia. Porém, como nós veremos, nós temos também a estrutura hierárquica das páginas. Quando nós criarmos uma página, nós teremos que a mesma ela irá possuir a sua URL de acesso após o nome do site. Então, por exemplo, se nós criarmos uma página de nome contato, vamos colocar aqui contato, nós temos que para acessar a página de contato no nosso site, basta digitar o nome do nosso site, .wordpress.com/contato. Ou seja, nós temos que essa aqui é chamada de página estática, que nós já aprendemos como criar, porém, nós não estudamos como que nós podemos criar uma hierarquia de páginas. Então, quando você cria uma página, a URL da mesma será adicionada no final do nome do nosso site. E se, por exemplo, você registrar o seu domínio, você terá que após o nome do seu site que você registrou, ou seguirá o nome category, /nome da categoria e /nome da categoria filha, ou então será o nome do seu site, a página estática que você criou. Porém, como nós aprenderemos, você pode ter uma estrutura de páginas estáticas, como por exemplo, nós podemos ter uma situação onde nós temos a página de contato e nós também temos as divisões de contato. Por exemplo, nós podemos ter o contato com o departamento de informática, então seria contato /TI, nós também poderíamos ter contato /RH, nós também poderíamos ter contato /financeiro e assim por diante. Então, ao invés de nós darmos o nome para nossas páginas, como por exemplo, contato _TI, contato _RH, contato _financeiro, nós temos que nós podemos estruturar de tal maneira nossa URL, onde nós temos um nível hierárquico, como por exemplo contato, e dentro de contatos nós temos as subdivisões, como por exemplo nós vimos aqui, a subdivisão de contato com a área de TI, a subdivisão
de contato com a área de RH, a subdivisão de contato com a área financeira e assim por diante. Então, quando nós estivermos, por exemplo, estudando as categorias, você tem que pensar na estrutura de categorias, não somente como uma forma de organização, ou então, para a construção de links. A forma correta de se pensar é na forma hierárquica que nosso site irá ter, porém, sempre tendo em mente que quando nós trabalharmos com categorias, nós vamos ter o nome da nossa categoria e caso essa categoria tenha outras categorias dentro dela, ou seja, tenha categorias filhas, nós temos que a URL de acesso, ela será composta como o nome do pai e o nome do filho. Da mesma forma nós temos quando nós estudamos as páginas. Nós podemos ter uma página mestre, por exemplo, de nome contato, e dentro dessa página mestre nós temos conjuntos de hierarquias, como nós estudamos as várias hierarquias que nós podemos ter para a área de contato do nosso site. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!